Níger convida os membros da CEDAW a saírem da aliança e entrarem para a chamada Aliança do Sahel, composta por Níger, Burkina Faso e também pelo Mali, que são países que tiveram uma redução da influência do Ocidente e aumento do poder da Rússia. O que está acontecendo na África, principalmente na região ao sul do deserto do Saara? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Irã, que fala algumas verdades, pelo menos segundo a interpretação iraniana do fato, sobre o ataque do dia 13 de abril, falando de um pedido de Israel para que não houvesse uma retaliação iraniana e que eles poderiam, de fato, ter destruído o Estado israelense. Brasil confirma que só deixará o embaixador voltar em direção a Israel quando Benjamin Netanyahu sair do poder, e Venezuela convida o Tribunal de Eleição, o Tribunal Eleitoral aqui do Brasil, para vistoriar as eleições na Venezuela, depois de ter recusado a participação dos Estados Unidos e da União Europeia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a relação entre Rússia e Ucrânia e palavras fortíssimas de Sergei Lavrov e seus pares, garantindo que quer sim negociar a paz, que já tem inclusive um responsável, um intermediador pelo negócio, reconhecido pela Ucrânia e pela Rússia, só que ao mesmo tempo faz uma ameaça nuclear, falando que sim, medidas nucleares serão tomadas se a Europa não mudar a sua postura. Que postura é essa que tanto incomoda os russos, que falam inclusive em uma nova mobilização geral? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso à maior e melhor plataforma de conteúdos de humanas do Brasil, pessoal, plataforma Esfera, tá? Aulas de geopolítica, geografia, atualidades, tudo muito completinho para vocês, além de outras ciências humanas, para o seu conhecimento geral, para o seu vestibular, para o seu concurso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, por um preço altamente competitivo e mais 10% de desconto usando o cupom Esfera10. Tamo junto? Link na descrição, pessoal, assina lá que vocês não vão se arrepender, belezinha? Então bora lá pro vídeo que tem um assunto bem relevante aí pra gente tratar. Como eu falei para vocês na nossa introdução, é fato, pessoal, que nos últimos anos a gente teve uma série de golpes militares, golpes ou revoluções, depende da sua análise política, tá? Ou talvez os dois, né? Uma coisa não necessariamente anula a outra. Que aconteceram na região principalmente do Sahel, que é a região que se estende ali do deserto do Saara para baixo, não toda, né? Não toda a África subsaariana, mas logo abaixo do deserto do Saara, com países como Mali, Burkina Faso, o próprio Sudão, por exemplo, uma série de convulsões sociais que levaram à saída de governos mais pró-Ocidente, que se mantinham no poder com ajuda ocidental e até mesmo com tropas da França, dos Estados Unidos, sobre a prerrogativa de auxílio militar a esses países, até mesmo na luta contra movimentos jihadistas. É fato que houve um cansaço dessa população por conta da exploração, por conta do passado colonial, e a gente teve a saída, militares tomando o poder e anulando, tirando esses antigos governos mais pró-Ocidente. É claro que não dá para ser inocente e teve uma grande intervenção da Rússia nesse processo. Na época, até mesmo o Grupo Wagner, liderado pelo Prigozhin, era a grande referência no assunto, e hoje o Grupo Wagner, que já tinha, né, mas hoje tem muito mais uma relação intrínseca com o Estado russo, depois da morte do Prigozhin, é fato que a Rússia interfere diretamente. A gente teve, por exemplo, no Mali, Burkina Faso, palavras de ordem em favor da Rússia, em favor do Putin, como se ele estivesse ajudando o fim dessa opressão ocidental com a colonização europeia sobre o continente africano. Só que aí existe um grupo chamado de CEDAW, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que são em grande parte financiados ou têm relações ainda com o Ocidente. E eles estavam prevendo na época, lembro bem, tá? Intervenções até mesmo militares contra esses países que passaram por golpes militares anti-ocidentais. Porque, de fato, é uma coisa que incomoda muito. Geopoliticamente falando, a África é uma referência em recursos minerais, até mesmo na questão de influência geopolítica. Eu vou dar o exemplo mais caricato para vocês, que é o exemplo do Níger, que é um país que tinha uma moeda produzida pelos franceses, uma forte relação com a França, e até mesmo Níger, sendo um dos maiores produtores de urânio do mundo, sustentava a matriz energética francesa, que depende muito de usinas nucleares. Tanto que o Macron, quando veio para o Brasil, um dos pontos que ele firmou foi uma parceria com o Brasil de compra do nosso urânio, para sustentar a matriz energética de energia nuclear. É fato, tá? Acabou não rolando esse golpe militar. Claro, né, esse golpe, essa intervenção estrangeira da CEDAW em cima dos países que passaram por golpes ou revoluções anti-ocidentais.
Mas é fato que a CEDAW, depois de quase prever um golpe, está pedindo para que esses 3 países, Mali, Burkina Faso e Níger, voltem para a CEDAW, ou seja, aumentem sua influência ocidental no país. E o Níger, ele fez um pedido, vamos colocar, interessante. Ele falou, não, vocês que estão errados. A gente, à época que estava suspeitando que vocês poderiam dar um golpe contra a gente, uma interferência ocidental contra a gente firmou a chamada Aliança do Sahel. Por que vocês não entram na nossa aliança? Se afastem do Ocidente. Olha o que eles fizeram com o continente africano. Se a gente for pegar, do período colonial do século XVI, XVII, XVIII e até mesmo no neo-imperialismo, ou no momento ali, do final do século XIX, a partir, pessoal, da divisão da África e da Ásia, de acordo com os interesses europeus, a exploração só continuou. Então tá na hora de vocês se libertarem dessa influência dos europeus e também dos Estados Unidos para aumentar a influência da China e da Rússia. E aí, pessoal, com quem você ficaria? Maior influência russa e chinesa ou maior influência europeia e norte-americana? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícia importante acerca do Irã, falando um pouquinho sobre algumas questões importantes do ataque do dia 13 de abril. Para quem não sabe o que eu estou falando, no dia 1º de abril, a gente teve um ataque de Israel contra o anexo do consulado iraniano ali na Síria, na região de Damasco. O Irã, que teve a morte ali, de membros da Guarda Revolucionária Iraniana, foram mais de, se não me engano, 13 pessoas, que faleceram naqueles ataques, prometeu uma resposta. E a resposta veio quase 2 semanas depois, no dia 13 de abril, com foguetes, mísseis, uma série de equipamentos que foram disparados do Irã em direção a Israel e que foram, inclusive, à época, combatidos, pela Arábia Saudita, pela Jordânia, pelo próprio Israel, pelos Estados Unidos, pelos países ocidentais. O Irã deixou claro que, naquele momento, eles usaram só 20% da sua capacidade militar e que, na época, Israel, por meio do Egito, ficou desesperado de uma possível resposta iraniana, porque eles precisavam mostrar poder e matar militares da Guarda Revolucionária Iraniana. Só que eles não queriam que o Irã respondesse. Então utilizaram o Egito como mediador, falando que focariam somente a guerra na questão da faixa de Gaza. O Irã não aceitou, por questão muito mais moral e ética, e fez uma retaliação. Fez uma ameaça contra Israel, mas só com 20% da sua capacidade militar, alegando que Israel só conseguiu defender com seu sistema antimísseis, sistema antifoguetes e tal, porque o Irã não atacou com tudo. Será, pessoal, que de fato é verdade? É pagar para ver, Vamos deixar aí nos comentários se você concorda com essa afirmação do Irã. Além disso, a gente teve também palavras do Brasil. O Brasil, não de maneira oficial, mas de maneira extraoficial, se comunicou a partir dos seus embaixadores, dos seus diplomatas, que a convocação do embaixador brasileiro que estava em Israel, lembrando que isso aconteceu, porque quando o Lula foi lá e criticou a atitude israelense, comparando com o NAS, enfim, o Israel considerou isso um absurdo, chamou o embaixador brasileiro, fez com que ele fosse no Museu do Holocausto, frente a uma série de jornalistas, E meio que expôs o Brasil ao ridículo, Olha, eu tô dando uma lição de moral no Brasil por conta do que o Lula falou ali em Addis Abeba, na Etiópia. No final das contas, o Brasil convocou seu embaixador. O Celso Amorim falou na semana passada que foi uma das grandes humilhações que o Brasil passou nas suas relações diplomáticas internacionais. E aí a gente teve a oficialização ontem, embora Israel tenha falado que não recebeu nenhum aviso oficial, por isso que ainda não se pronunciou, Mas o Brasil confirmou ontem que o embaixador não voltará para Israel, pelo menos não no momento. Ele até foi nomeado para um outro cargo na ONU. Pelas informações preliminares, enquanto Benjamin Netanyahu for o chefe de governo, o primeiro-ministro de Israel, o Brasil não nomeará um novo embaixador para ficar em Israel. Claro, isso não é o rompimento das relações diplomáticas, mas é um passo atrás na relação histórica tão importante, entre dois países, com o Brasil e Israel. Lembrando que o Brasil participou, inclusive, do processo de formação de Israel com Oswaldo Aranha, antigo diplomata, e claro que deveria, ou enfim, ter uma relação específica aí com o Estado de Israel ali no Oriente Médio. A gente teve também a Venezuela, pessoal, confirmando que apesar do desconvite à União Europeia e aos Estados Unidos, vai convidar o Brasil para vistoriar suas eleições. Para a gente entender exatamente o contexto do que está rolando, isso tem muito a ver com o Acordo de Barbados, que foi assinado lá no final do ano passado, entre oposição e situação na Venezuela, tentando fazer, vamos colocar assim, algum tipo de eleição um pouco mais transparente, tentando voltar às vias democráticas.
O acordo era que União Europeia e Estados Unidos, ou qualquer outros membros da comunidade internacional, poderiam vistoriar as eleições e, em troca disso, Estados Unidos e União Europeia findariam parte das sanções e a Venezuela também permitiria a livre concorrência ali de qualquer candidato que fosse para participar das eleições, visto que nas últimas eleições, pela falta de transparência política, a oposição simplesmente não compareceu, boicotou as eleições. Pois bem, pessoal, tivemos um processo pré-eleitoral. A Maria Corina Machado, ela foi impedida de participar do pleito. Depois a Corina Yoris também foi impedida. E agora, meio que assim, né, no apagar das luzes, colocaram Edmundo Urrutia, que não tem a mesma popularidade que principalmente a Maria Corina Machado, mas é o representante da oposição. Por conta disso, Estados Unidos e União Europeia voltaram com as sanções e a Venezuela fala que já que o acordo de Barbados não está sendo respeitado por parte de União Europeia e Estados Unidos, a Venezuela também não permitirá as vistorias internacionais. Só que convidou o Brasil para vistoriar as eleições, o TSE. A grande questão que se coloca é que eu acho, né, que o Brasil de qualquer jeito vai estar um pouco enrascado. Por quê? Porque se a Venezuela está convidando o Brasil para fazer a vistoria das eleições, será que o Brasil ousaria falar que as eleições estão sendo, se elas forem, né, claro, tá? Acredito eu que possivelmente sim, tá? Que elas estão sendo supostamente mal intencionadas, que elas tiveram algum tipo de desvio na sua normalidade? Ah, e se eles falarem que, vamos imaginar que as eleições ocorreram e que elas realmente foram legítimas, e aí realmente o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil fala que realmente elas foram legítimas. Será que a União Europeia e Estados Unidos concordariam com isso ou veriam o Brasil fazendo uma espécie de coalizão com a Venezuela para distorcer a democracia no país? Então, assim, se o Brasil aceitar participar dessas vistorias sem a presença dos Estados Unidos e União Europeia, eu acho que meio de que qualquer jeito o Brasil se compromete, seja com eixo mais pró-China, pró-Rússia, enfim, ou com eixo pró-Ocidente. Vocês acham que o Brasil deveria aceitar participar dessas vistorias internacionais? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o Lavrov, Sergei Lavrov, para quem não sabe, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, dando uma série de palavras super importantes sobre a diplomacia da Rússia. Primeiro falando, por exemplo, que a Rússia está muito mais que disposta a fazer a paz. E lembrando, pessoal, que o Putin falou sobre isso, o Sergei Lavrov falou sobre isso, o Peskov, que é o porta-voz da Rússia, falou sobre isso, a Maria Zakharova falou sobre isso. Olha, quando muita gente começa a falar ao mesmo tempo, né, há um indício que aparentemente a coisa está querendo ir para frente, tá? Por que será que isso está acontecendo? Será que a Rússia está vendo algum tipo de dificuldade no campo de batalha? Será que a Rússia ela realmente sempre quis a paz? E, na verdade, Boris Johnson, Joe Biden, o próprio Zelensky, que ficavam boicotando esses acordos? Lembrando que a única mediação que a gente teve já foi a mediação lá no início do conflito, feito pelo Erdogan, pela Turquia, entre Ucrânia e Rússia, mas também acabou não avançando. É fato, tá? Pois bem, pessoal, nesse momento, o que o Sergei Lavrov falou? Que ele quer fazer a paz, a Rússia quer fazer a paz, só que Kiev tem que parar de receber armas ocidentais, que enquanto o Ocidente continuar armando Kiev, a guerra vai continuar, principalmente nesse novo momento que eu vou relatar para vocês daqui a pouquinho, que nesse momento o Zelensky, ele representa um partido da guerra na Ucrânia, lembrando inclusive que foi realizado uma assinatura no dia 30 de setembro de 2022, que alega que a Ucrânia está proibida de negociar a paz enquanto Putin for o presidente, e lembrando que desde o dia 20 de maio de 2024, a Rússia considera que o presidente Zelensky é um presidente ilegítimo, visto que deveriam ter ocorrido eleições no país. Só que, claro, em meio a uma lei marcial, as eleições ficam suspensas. O que o Putin coloca? Que se o Zelensky fosse de fato um democrata e quisesse ouvir a população ucraniana, ele deveria sair da lei marcial, convocar novas eleições, ver se a população ucraniana gostaria de ter o Zelensky como presidente novo, e aí, se ele quisesse, continuar com o seu processo, com a sua guerra, com a lei marcial. Mas hoje, no momento, a Rússia até fala que o único representante legítimo é o parlamento ucraniano, que ele eventualmente negociaria, mas não com Zelensky porque é um presidente ilegítimo. O Lavrov falou também que, nesse momento, a China parece ser o único país disposto a ser um grande mediador pelo processo de paz. A gente teve reuniões na semana retrasada entre China e Rússia, e a China falou coisas muito parecidas, né? Falou assim, olha, a gente sabe que precisa ter uma negociação pela paz, só que a negociação, ela tem que eliminar as causas profundas e garantir os interesses legítimos das duas partes. Quando fala em eliminar causas profundas, eu entendo, tá? Porque foi uma coisa que o Lavrov falou de novo na entrevista de ontem. Essas causas profundas muito possivelmente são aproximação
de alguns países, como Finlândia, Suécia, Romênia, Bulgária, agora mais recentemente, né, possivelmente Geórgia, Moldávia, Ucrânia, entrando para a OTAN, para a União Europeia, mas principalmente para a OTAN, então talvez eliminar uma desmilitarização ou uma não aproximação ocidental, não sabemos, tá, quais são esses interesses profundos, essas causas profundas, mas dá a entender que é uma coisa um pouco além. E por que eu falo que as duas partes reconhecem isso? Porque a gente vai ter no dia 15 e 16 de junho, embora seja uma reunião que já esteja bastante esvaziada, né, nem o Biden deve comparecer, já que deve comparecer ali num evento de arrecadação de campanha na Califórnia, com a Julia Roberts, com o George Clooney, a cúpula de paz na Suíça, no dia 15 e 16 de junho. Então, o Zelensky falou, China, por favor, compareça, a gente precisa de vocês para tentar negociar a paz. Então vejo eu, tá, que a Ucrânia reconhece a China como mediador legítimo e a Rússia, claro que também reconheceria. Mas mais tenso do que isso, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem também, tá? França, Alemanha, galera, porque sempre resistiu a falar sobre isso, falou sobre o assunto, Finlândia, Suécia, Países Baixos, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, então, né, os bálticos falam sobre isso a todo momento. Primeiro, sobre ceder armas ocidentais para Kiev, e Kiev usar não só na Ucrânia, mas também na Rússia. O Joseph Borrell, que é o responsável pelas relações exteriores da União Europeia, e o próprio Stoltenberg, que é o líder da OTAN, falou que sim, aprova que isso seja feito, embora não haja um consenso entre os países membros, e mais do que isso, colocar tropas da OTAN no território ucraniano. Não exatamente para combate, pelo menos não no primeiro momento, claro, né? Vai saber, as coisas estão escalonando num ritmo meio acelerado, mas para treinar as tropas ucranianas. Se hoje as tropas ucranianas têm que sair do país, ir para a Alemanha, Estados Unidos, Países Baixos, Reino Unido, para fazer os seus treinamentos, que o treinamento seja feito na Ucrânia, com soldados ocidentais. Isso tudo está em negociação. E é claro que a Rússia se preocupa com isso. O próprio Sergei Lavrov, por exemplo, ele deixou bem claro, galera, que medidas nucleares podem ser tomadas se os Estados Unidos e a Europa implantarem mísseis próximos da área de fronteira. E vai lembrar que a Suécia, por exemplo, que é recém-ingressa na OTAN, ela anunciou que vai dobrar os seus gastos militares e vai servir, sim, de interposto logístico para posicionar equipamentos, armamentos, tal, contra os russos. Lembrando que a região do Mar Báltico, onde se encontra a Suécia, é extremamente estratégico. A Rússia está querendo até reaver as fronteiras ali do Mar Báltico, justamente por conta dessas posições militares que tanto interessam tanto a OTAN quanto a Rússia. O próprio Conselho de Política Externa e Defesa, por exemplo, falou, pessoal, que uma nuvem em forma de cogumelo foi a única forma que impediu a guerra no pós-Segunda Guerra Mundial, que impediu uma guerra entre as duas potências. Então fala, que é um órgão que o Putin ouve bastante, tá? Que talvez o Ocidente vê aquele cogumelo nuclear, ou seja, resultado de uma bomba, seja a única forma de fazer com que as coisas parem de escalar. O Lavrov falou, por exemplo, que os caças F-16 que estão chegando agora para os ucranianos são caças que podem carregar armamentos nucleares. Então ele vai considerar como uma ameaça nuclear contra a Rússia. Percebam que a coisa vai escalonando e, de novo, pessoal, a retórica nuclear vai aumentando. Se é só dissuasão, se vai ser, de fato, algum tipo de atitude nuclear que vai ser tomada, não sabemos. Mas é fato que a retórica vem ficando mais agressiva. E o Putin mesmo, tá, pessoal, ele falou recentemente em uma mobilização geral. Não mobilização, por enquanto pelo menos, né? Não de convocação de mais reservistas e coisa que valha, mas uma mobilização geral de consciência da população em torno da importância da guerra Rússia-Ucrânia. Se ele quer convencer a população, e lembrando que ele está embasado por uma recente reeleição com mais de 85% dos votos, independente de como foi a transparência dessas eleições, é fato que ele goza de bastante popularidade para talvez agora, né, nesse pós-eleição, fazer uma nova mobilização geral. A coisa está ficando perigosa. Enquanto eu gravava, saiu de fato a sentença e Trump está condenado pela compra do silêncio da atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Anos atrás, ele teve uma relação extraconjugal com essa atriz, e enquanto ele era candidato pelo Partido Republicano, que preza pelas pautas morais, enfim, né? Ele comprou o silêncio para que ela não divulgasse isso na campanha eleitoral. Não que seja ilegal você ter uma relação extraconjugal. Talvez não seja muito moral nem muito ético, mas não é ilegal, não é um crime. Só que ele, por ter comprado o silêncio e não ter declarado isso como uma espécie de gasto de campanha, ele omitiu gastos. Ele alegou que o dinheiro tinha sido para uma coisa e foi para outra finalidade. Isso quer dizer que ele está preso?
Não, porque uma sentença não necessariamente significa prisão. Até porque ele já tem 77 anos, não tem antecedentes criminais, dentre outros pontos, mas ele vai responder, né? Ele vai possivelmente recorrer, vai responder em liberdade pagando uma fiança, e o processo ainda pode demorar bastante tempo para acontecer. Mas, de fato, né, uma condenação forte. Lembrando que esse é o menos grave dos processos. Eu diria que a interferência no processo eleitoral ali na Geórgia, onde ele efetivamente pediu a compra de votos, é o mais grave de todos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.